Olá pessoal! Nosso herói, An, é um homem poderoso, mas solitário. Ele se apaixona à primeira vista por Jian, uma prota independente e cheia de personalidade. No início, vemos Jian conversando ao telefone. Ela está curtindo suas férias, acampando, mas, de repente, um homem aparece. É An, sendo perseguido por bandidos. Ele colide com Jian e a puxa para dentro de sua barraca, dizendo que, se ela não o ajudar, ambos morrerão. Jian, com medo, concorda em chamá-lo de marido. An começa a beijá-la, enquanto os bandidos olham de longe e decidem deixá-los em paz. Depois que o perigo desaparece, nossa mocinha, furiosa, dá um tapa em An. Ele, já apaixonado, ri e diz que ela é a primeira mulher a fazer isso com ele. Ele ainda elogia sua atuação na cabana e diz que ela merece um prêmio de melhor atriz, e já sabemos qual prêmio ele quer dar a ela, não é? An então entrega um anel e diz que, no futuro, ela poderá encontrá-lo se precisar. Ele vai embora, e Jian fica passada, sem acreditar no que rolou. Jian sai da barraca e liga para sua amiga, em choque. Ela conta que um homem estranho apareceu e que acha que ele é do tipo mafioso. Será que Jian vai denunciá-lo? Agora, Heng está em sua empresa, onde todos o respeitam. Um de seus funcionários mostra a foto de Jian e diz que ela o denunciou por assédio. Heng reconhece-a e pergunta o que ela faz. Ele descobre que Jian trabalha como entregadora para pagar suas mensalidades da faculdade, já que sua família está em dificuldades financeiras. Enquanto isso, o irmão de Heng chega e diz que sua mãe arrumou várias mulheres ricas para ele conhecer, mas Heng diz que não está interessado em nenhuma delas. Ele está obcecado por Jian e diz que só quer se casar com ela. Por coincidência do destino, Heng aparece enquanto Jian está entregando comida em um prédio. Ele a agarra e diz que ela é a mulher que ele quer. Será que Jian vai ceder? Heng agarra Jian e diz que ela é a mulher que ele quer. A mãe e o irmão de Heng ficam chocados, já que Jian é apenas uma entregadora. A mãe de Heng fica furiosa, mas ele insiste que só quer Jian. Jian, por sua vez, fica brava e diz que ele não tem direito de tocá-la. Heng lembra a ela que ele é o chefe da Dragon City, e Jian fica em choque ao perceber que ele é o responsável pela morte de seu pai. Ela lembra que seu pai cometeu suicídio devido à pressão no trabalho, e as pessoas dizem que foi por causa de Heng. Jian fica furiosa e dá um tapa em Heng, jogando o anel que ele lhe deu. Ela vai embora, e Heng sorri, dizendo que só quer se casar com ela. Jian volta para sua vida normal, mas Heng não desiste. Ele aparece no colégio onde Jian estuda e faz uma proposta surpreendente. Na universidade, Jian é alvo de fofocas por ser pobre e trabalhar como entregadora. Enquanto isso, o diretor da universidade a chama e revela uma notícia surpreendente. Devido a uma grande doação, a universidade agora pertence a ela. Mas a surpresa não para por aí. Heng, um homem determinado e misterioso, aparece na universidade de Jian e faz uma proposta ousada. Ele assumirá a responsabilidade de financiar a instituição pelos próximos 50 anos. Jian, no entanto, fica furiosa e recusa a oferta, afirmando que não quer nada disso. Heng, porém, não desiste. Ele insiste em presentear Jian com joias e outros luxos, mas ela continua resistindo, dizendo que não quer nada dele. Determinado a conquistá-la, Heng promete fazer de tudo para impressioná-la, mas Jian mantém sua postura firme. A tensão entre os dois atinge um novo patamar quando Heng, sem conseguir controlar seus sentimentos, coloca Jian no ombro e a leva para sua casa.
Lá, ele tenta se aproximar dela, mas Jian o empurra, frustrada e indignada. Em um momento de confronto, Jian acusa Heng de ser um monstro, revelando que seu pai cometeu suicídio por causa das decisões que Heng tomou no passado, decisões que afetaram a empresa e a vida de sua família. Heng fica surpreso ao descobrir a verdade e promete compensá-la por todo o sofrimento. Mas Jian é categórica, ele nunca poderá compensar a perda de seu pai. Com o coração pesado, ela vai embora, deixando Heng para trás. Heng não desiste. Ele já tem um plano para tentar dobrar a vontade de Jian. Jian, cansada e desiludida, vai para a casa de seus tios, esperando encontrar algum refúgio. No entanto, eles a tratam mal e reclamam que ela não dá dinheiro suficiente para sustentá-los. De repente, a situação muda quando os guarda-costas de Heng chegam com presentes caros e uma proposta surpreendente: Heng quer se casar com Jian. Os tios ficam eufóricos com a ideia, mas Jian, furiosa, recusa veementemente. Ela grita que nunca se casará com Heng, o homem que ela culpa pela tragédia de sua família. Os tios, no entanto, não aceitam sua recusa. Eles a repreendem e a ameaçam, dizendo que, se ela não aceitar Heng, será obrigada a se casar com Shen, um homem velho e rico. Jian tenta fugir, mas é impedida e é pressionada por seus parentes, que a acusam de ser ingrata. Eles a ameaçam e a forçam a aceitar o casamento com Shen mesmo contra sua vontade. Ela se sente encurralada, sem saída, enquanto é arrastada para um noivado forçado que nunca desejou. No dia do noivado, Jian é levada para uma festa luxuosa, onde Shen a espera. Ele a trata como um objeto, sem qualquer respeito ou consideração. Jian, horrorizada, tenta escapar mais uma vez, mas é impedida pelos guardas. A sensação de desespero toma conta dela, e ela se vê presa em uma situação que parece não ter fim. De repente, Heng aparece com seus homens e interrompe a cerimônia. Ele declara, com autoridade, que Jian é sua mulher e que ninguém mais pode tocá-la. Heng confronta Shen e os tios de Jian, expondo suas intenções gananciosas. Ele ordena que seus homens os levem embora, mas Jian pede para lidar com ele sozinha. Heng concorda e dá a ela uma vara. Jian desabafa sua raiva contra seus tios e Shen, dizendo que eles a traíram. Heng fica impressionado com sua força de vontade. Heng leva Jian para o hospital após ela se machucar durante a confusão. Ele a trata com cuidado, mas Jian continua resistindo. Heng diz que fará de tudo para protegê-la e que ela nunca mais sofrerá. Ele a beija, e Jian, finalmente, começa a ceder. Jian tenta fugir de Heng, mas ele não vai desistir dela. O que acontecerá quando ele a encontrar novamente? Jian planeja fugir para escapar de Heng. Ela vai para a vila dos avós, onde espera estar segura. No entanto, Heng aparece na vila, dizendo que está ajudando na construção de uma escola. Os avós de Jian ficam felizes em vê-lo, sem saber que ele é o responsável pela morte do pai dela. Jian fica desesperada ao perceber que Heng a encontrou. Heng confronta Jian na vila e diz que ela não pode fugir dele. Ele a beija à força, mas Jian o empurra, dizendo que nunca o amará. Heng diz que ela é sua mulher e que fará de tudo para fazê-la feliz. Ele a leva de volta para casa, onde sua mãe e outras mulheres tentam humilhar Jian. Heng defende Jian e expulsa as pessoas que a desrespeitam. Heng está determinado a conquistar Jian, mas ela ainda resiste. O que acontecerá quando o primo de Heng, Mo Qian, entrar em cena? A trama atinge seu clímax quando o primo de Heng, Mo Qian, revela-se como o verdadeiro vilão. Ele não apenas conspirou contra Heng, mas também tentou envenená-lo para assumir o controle da empresa e da família. Jian, que até então lutava para equilibrar seus sentimentos por Heng e sua independência, se vê no meio de uma batalha perigosa.
Era tarde da noite quando Heng entrou no quarto de Jian. Ela estava de camisola. Com delicadeza, ele a tocou suas costas machucadas devido aos maus tratos dos seus tios. Seus dedos traçaram suavemente as marcas, e ela sentiu o calor de suas mãos. Ele se inclinou e beijou as cicatrizes, seu toque leve como uma pluma. No momento final, Heng descobre que Jian tentou envenená-lo, mas ele perdoa ela, dizendo que fará de tudo para protegê-la. Jian, finalmente, percebe que ama Heng e decide ficar ao lado dele. Eles enfrentam juntos os inimigos de Heng, incluindo seu primo traidor, Qin. No final, Heng e Jian superam todos os obstáculos e ficam juntos, prometendo se amar para sempre. E assim termina nossa história. Espero que tenham gostado dessa jornada cheia de amor, traição e superação. Até a próxima. Gostou dessa história? Deixe seu like, comente e siga nosso perfil para mais conteúdos emocionantes. Até a próxima!